Olá, pessoal! Hoje iremos continuar nossa temática sobre tecnologia de frutas e hortaliças. Falaremos especificamente de doces. O primeiro doce será o doce de fruta em calda. O doce de fruta em calda ele é composto por frutas inteiras ou em pedaços que vão permanecer preservadas ou com prazo de validade correto e de forma segura por vários meses e vão manter as características de aroma, sabor, textura, cor e aspectos nutricionais por vários meses. Essas frutas inteiras ou em pedaços, elas são envolvidas por uma calda de uma consistência, de uma certa consistência, com um nível de viscosidade adequado, obtido a partir da mistura tanto do suco da fruta, do açúcar e da água, pois eles passam por uma etapa de cozimento juntos. O processo de conservação, o processo de produção de doce de fruta em calda, ele, assim como vários outros produtos derivados, eles são frutos de aplicação de técnicas de conservação dentro do seu fluxograma. Então, várias das etapas, elas são, na verdade, métodos de conservação do alimento que trazem alterações desejáveis ao alimento e diferenciam o derivado da matéria-prima principal do produto. Bom, no caso dos doces, 4 fatores são importantes para a preservação da qualidade. A concentração de açúcar, pois o açúcar ele vai atuar inibindo o crescimento de micro-organismos, principalmente bactérias, que são as mais sensíveis no processo de tornar o ambiente não propício para o crescimento, tá? Então, um ambiente saturado de açúcar ou de sal, no caso de produtos carnes, torna o ambiente não viável para o crescimento de muitos micro-organismos. Os primeiros que param de crescer são as bactérias. E além disso, a concentração de açúcar ela vai proporcionar também um ambiente desfavorável à atuação de várias enzimas, tá? Essas enzimas poderiam entrar dentro de processos de deterioração de cor, de consistência, de textura. Então, você age das duas formas, tanto microbiologicamente como bioquimicamente, além de proporcionar o gosto doce. O aquecimento do produto é outro ponto a ser considerado, que vai atuar tanto sobre as enzimas como sobre os micro-organismos. O envase em embalagem hermética vai garantir essa qualidade ser mantida por mais tempo e juntamente com as boas práticas de fabricação, fechando os 4 pontos básicos que combinam de forma a preservar essas frutas por mais tempo no formato de doce. Bom, às vezes tem uma confusão entre as pessoas que produzem esse tipo de produto com a definição do que é compota, tá? São produtos diferentes. No caso dos doces de fruta em calda, a fruta é bem cozida e o xarope ele vai ser bem mais viscoso do que o xarope que envolve as compotas. E o brix final do processo de produção após concentração vai ser de 30 a 60 graus Brix, isso legalmente falando. Uma definição de doce de fruta em calda é o produto obtido de frutas intactas ou em pedaços, com ou sem sementes ou caroços, com ou sem casca, cozidas em água e açúcar, envasadas em lata ou vidro e submetido a tratamento térmico adequado. Geralmente é um processo de pasteurização. A designação do produto é o nome dado ao produto. Tenha em mente que todo produto é doce. Existe uma legislação que ela obriga a ter a denominação de venda do produto, que é um termo não genérico, ou seja, é um termo específico para mostrar ao consumidor o que é que significa. Eu não vou dizer que ele é um doce. Nesse caso, eu vou dizer que ele é um doce de goiaba em calda. Então, eu tenho um nome bem específico do produto. Se tiver mais de um tipo de fruta, você adiciona doce misto de abacaxi
e manga em calda, certo? Você tem que adicionar o nome misto. A composição, esses são bem simples de serem elaborados e, diferentemente da geleia, eles não precisam de ter o cuidado para a correção de pH. O ponto final, ele é dado principalmente utilizando o valor do grau Brix, e alguns aditivos podem ser adicionados de acordo com os aditivos legalmente permitidos e nas quantidades de acordo com a RDC 8 de 2013. Exemplo, o benzoato de sódio ele pode ser usado isoladamente ou junto com ácido sórbico, ou ácido sórbico junto com sorbato de potássio, cálcio sólido, em quantidade de 1 grama por quilo de fruta. E também acidulantes naturais podem ser utilizados como ácido cítrico. O produto, ele também pode ser adicionado de beta-caroteno, sintético idêntico ao natural, em quantidade estabelecida legalmente, ou podem ser adicionadas especiarias no preparo da calda, tá? Porém, não é que ele vai descaracterizar o produto em si, mas pode ser que o seu consumidor não aceite bem se você fizer um produto adicionando uma especiaria que não seja utilizado no produto tradicional. Então, antes de lançar um produto, ele tem que ser testado. Aqui a gente tem um fluxograma básico geral de produção desse tipo de produto. As etapas iniciais: lavagem, seleção, recepção, descascamento, corte, cocção, drenagem e enchimento, adição da calda, retiração do ar ou exaustão, fechamento, tratamento térmico, resfriamento, rotulagem e estocagem. Na cocção, observar que a calda ela deve ser utilizada para preencher todos os espaços entre a fruta e a embalagem, para facilitar a transmissão de calor durante o tratamento térmico posterior e promover a remoção do ar e realçar o sabor das frutas, tá? O xarope ele vai ser produzido à parte e tem que atingir as quantidades de 30 a 60 graus Brix, como já foi falado. No processo de drenagem e enchimento, após o cozimento, as frutas são retiradas do xarope e em seguida são drenadas para que seja feita a pesagem para determinar a quantidade de material drenado que tem que estar escrito no rótulo. Todo alimento que ele está com alguma calda, algum líquido, tem que se ter o peso total e o peso drenado, que é o peso sem esse líquido. Então, depois de pesado, essa fruta é adicionada nas embalagens e adicionado em seguida o xarope quente a 90 graus. A retirada do ar ou exaustão, ela tem que ser feita, por exemplo, em equipamentos com o princípio do que se utiliza de forma caseira, o banho-maria, só que a nível de industrial, com equipamento específico, por 5 a 10 minutos, encaixando a tampa na boca do vidro ou da embalagem, sem apertar para que possa sair o ar quente de dentro do material. Depois, ocorre o fechamento das embalagens e você deve, nesse momento, rosquear totalmente as embalagens e deixar ela passar pelo tratamento térmico durante 15 minutos. No caso aqui, é uma pasteurização. Só para focar, tem que estar estabelecido o nome do doce da seguinte sequência: doce de o nome da fruta em calda, e também constar o peso das frutas drenadas ou escorridas. É obrigatória essa utilização no mínimo dessas duas informações na rotulagem. Aqui a gente tem uma planta de produção de doces, tá? Ela é uma planta bem mais genérica. A gente tem a divisão aqui na área 1 de pesagem, lavagem e recepção, que é a denominada área suja, e a área 3, a área de processamento. Então, observem que a gente não tem nenhuma porta entre a área 1 e a área 3 diretamente. O que nós temos é esse ponto 4, que é um óculo, para passar a matéria-prima higienizada através dele. Também não temos o contato de banheiro com áreas de processamento. E as áreas de armazenamento, que é o depósito, e de estoque, são áreas separadas. Fatores de qualidade do doce de fruta em calda: aspectos da matéria-prima, tem que ser avaliado, relembrando que matéria-prima ruim não produz um produto industrializado bom.
Características físico-químicas sensoriais. O Brix, a relação que tem que estar estabelecida entre a quantidade de calda e de frutos, e as características sensoriais, como cor, aroma, que tem que ser próprios da fruta que você está utilizando. Também, como característica microbiológica, após 14 dias de incubação a 35 graus, não deve ser observado nenhuma alteração na embalagem, seja de corrosão, estufamento, alteração de cor, vazamento. Não pode acontecer nada com a embalagem. Se não acontecer nada, significa que ela está microbiologicamente segura. Há outras análises que têm que ser feitas, mas essa é uma indicação inicial. A pressão no interior do recipiente não deve ser superior a 300 milímetros de mercúrio, pois essa operação ela tenta evitar o desenvolvimento dos micro-organismos que não utilizam oxigênio, ou seja, os anaeróbios, como consequente produção de toxinas. Aqui algumas resoluções que estão envolvidas na produção de doces de frutas em calda. Bom, já outro tipo de doce que nós temos é o doce em pasta. O doce em pasta, ou doce do tipo cremoso, ele é um tipo de produto elaborado em sua maioria artesanalmente, com frutas inteiras ou em pedaços, polpas ou suco de frutas, através da concentração pela cocção, entre outros processos tecnológicos, até a obtenção de uma consistência pastosa ou cremosa. Pode ser adicionado açúcar, água, aditivos e outros ingredientes. O ponto final, ele é a obtenção de uma pasta mais amolecida e homogênea, não ter os pedaços, né? Ela é uma pasta mesmo, e ela tem a concentração de sólidos solúveis totais de no mínimo 55 graus Brix. O produto final ele não vai ter uma consistência tão acentuada que permita o corte, porque se permitir o corte já é outro tipo de doce. Os mais comuns nós temos os doces em pasta de banana, goiaba e pêssego, porém tem-se uma tendência muito grande a utilizar frutos regionais, tá? Então você agrega bastante valor a esse tipo de produto utilizando produtos regionais. É utilizado o termo doce, seguido do fruto que é utilizado, o vegetal utilizado, e o nome cremoso. Pode ser simples, se tiver apenas um tipo de fruto, tipo de vegetal, ou misto, por exemplo, doce de goiaba. Ou se for mais de um, pode ser doce misto de goiaba e manga, tá? O fruta que tiver em maior quantidade, o nome vem primeiro. Nesse caso, por exemplo, doce misto de maçã e goiaba cremoso, você tem um percentual maior de maçã do que de goiaba. E o que tiver em menor quantidade deve ter pelo menos 20%, não pode ser 90% e 10%, tem que ser no mínimo 80% e 20% a proporção entre os vegetais utilizados. A marcante doçura do açúcar nesse tipo de produto, ela pode ser reduzida por meio da adição de glicose, de até 15%, na substituição pela sacarose, ou podem ser utilizados outros adoçantes nessa substituição, principalmente na produção de produtos dietéticos, ou para públicos que têm algum problema com ingestão de algum determinado tipo de açúcar. Aqui um fluxograma do processamento de doce de banana cremoso, as etapas iniciais, depois vem pesagem, descasque. Lembrem que sempre a pesagem ela tem que ser feita antes de iniciar o processamento, para que o setor de processamento tenha noção do rendimento e de quanto de material eles vão processar no dia e se vai dar para processar tudo no mesmo dia ou no mesmo turno. Então, pesagem, descasque, pré-aquecimento, despolpa, formulação, concentração de 65 a 70 Brix, acondicionamento, fechamento, rotulagem e armazenamento para comercialização. Aqui um exemplo de fluxograma de doce cremoso, mas de abóbora, tá? Ele é um pouco mais simplificado, mas as etapas basicamente são as mesmas. Se o doce ele tiver uma consistência suficiente para que ele seja cortado, o termo correto para esse tipo de produto é doce em massa ou doce do tipo corte, em que
Esses vegetais que são processados para a produção desse tipo de doce, eles podem ser adicionados eles são adicionados de açúcar, de pectina, aquela mesma substância utilizada para a produção de geleia, tá? Então, aqui a gente utiliza para dar consistência, para possibilitar o corte. Vai ser, então, necessário o ajuste do pH e ácidos orgânicos, devido à presença da pectina, para ela produzir o gel. Água em alguns tipos específicos que a legislação autorize e outros ingredientes adequados permitidos. A concentração realizada até o momento tem que tenha consistência firme, homogênea e pelo menos 65% de 65 de grau Brix e possibilite o corte. Desculpe, não é porcento, é grau Brix. O ponto final vai ser basicamente em relação ao valor do grau Brix, de 60 grau Brix, e a consistência semissólida e gelatinosa. A designação de venda tem que ser doce em massa, seguido do nome do fruto, e o termo tipo corte ou de corte. E a mesma coisa se for por mais de um tipo de vegetal, doce em massa misto e os nomes dos vegetais tipo corte ou de corte. Aqui, por exemplo, se eu tenho um doce em massa e só é um tipo de fruta, goiaba, eu posso usar vários termos. Ou goiabada, ou doce em massa de goiaba de corte, doce em massa de goiaba tipo corte. Então, existem várias possibilidades. De composição, geralmente são utilizados de 1 a 2% de pectina, de alto teor de metoxilação. Existem vários tipos de pectina utilizados nos processos de produção de alimentos, e nesse caso utiliza-se de alta metoxilação, e essa porcentagem ela é em relação à quantidade de açúcar, e por ser a utilização de pectina, e ela precisa de um ajuste de pH entre 3 e 3,4 para que ela possibilite dar a consistência desejada do produto. Aqui um fluxograma de processamento de doce de massa de banana tipo corte, muito parecido com o fluxograma da produção de doce em pasta, tá? Bem similar, alguns pontos como a concentração do ponto final em graus Brix se diferencia entre esses produtos e outras etapas. Bom, resolva os exercícios e até a próxima aula.